Fala meu povão. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais clássicos da Marvel, que desde sua estreia tem um núcleo para chamar de seu, além de uma personalidade complexa e um desenvolvimento muito humanizado. Então vamos falar dos feitos do Demolidor, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Matt Murdock nasceu no bairro de Hell's Kitchen, em Nova York, e era filho de Jack Murdock, um boxeador não muito popular. Seu pai queria que ele tivesse uma vida diferente da sua, e Matt cresceu focado nos estudos, então as crianças do bairro lhe deram o apelido de Demolidor como uma forma de zoar. Um dia, o garoto salvou um idoso de ser atropelado por um caminhão descontrolado, porém, os isótopos radioativos carregados pelo veículo foram derramados no seu rosto, deixando Matt cego. Só que ao perder a visão, o produto radioativo aumentou em muito seus outros 4 sentidos, tendo uma precisão aprimorada no tato, olfato, paladar e audição. Pouco tempo após descobrir seus poderes, Murdock foi encontrado por um guerreiro também cego chamado Stick, que ensinou ao jovem como controlar seus sentidos e seu corpo, lhe treinando em acrobacias e artes marciais. Ainda na adolescência, o pai do Matt foi jogar no Vasco porque recusou suborno da máfia local para perder uma luta, o que despertou no seu filho um forte senso de justiça. Anos depois, Matt se tornou um advogado e abriu um escritório com seu melhor amigo Fog, e decidiu usar seus poderes e habilidades para assumir em segredo o codinome de Demolidor, um vigilante que faz justiça contra os criminosos quando a lei não funciona. E desde então, temos um dos heróis urbanos mais profundos e bem desenvolvidos que os quadrinhos têm a oferecer, com histórias muito humanas e cativantes. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Começando pelos seus dons realmente aprimorados, vamos analisar seus sentidos. Indo pela audição, ele tem um ouvido extremamente apurado, podendo se concentrar para não prestar atenção em sons ambientes e se focar em apenas um, o que ajuda ele a localizar pessoas com grande precisão. O Matt consegue escutar o batimento cardíaco de uma pessoa se alterando mesmo estando num cômodo cheio de alarmes, e numa vez que ficou em uma sala de interrogatório com paredes à prova de som, ele conseguia escutar desde sussurros até conversas inteiras naquele prédio com clareza. Enquanto estava em um confessionário, o Murdock escutou, a 3 quarteirões de distância, uma moça fugindo com um bebê, e pelo batimento cardíaco de ambas, ele soube determinar a idade da mãe e da criança, e até a velocidade do carro que perseguia as duas. Uma vez que estava acordado de madrugada, o Matt ficou ouvindo crimes ocorrendo pela cidade, e conforme eles iam acontecendo, o herói fazia denúncias anônimas por conseguir descrever o que estava em curso, mesmo estando a quilômetros de distância. Agora 2 situações que provam a eficiência auditiva do Demolidor. Primeiro foi numa vez em que ele estava tentando encontrar sua secretária Karen. Nisso, ele subiu no topo do Empire State, e foi ouvindo todos os sons urbanos da cidade, sendo que Nova York tem pouco mais de 8 milhões de pessoas. Imagina a quantidade e tipo de barulho que acontece numa metrópole assim. Ele foi filtrando cada fonte sonora que escutava, até finalmente achar a Karen quando ela disse o nome do Matt, e ela só falou, não gritou, o que foi o bastante pro vigilante se guiar pela sua voz para encontrá-la. E a segunda situação, foi quando Luke Cage e o Punho de Ferro foram interrogar 3 bandidos envolvidos num crime. Nisso, o Murdock ligou pro Luke, e mesmo pelo telefone, o Demolidor conseguiu determinar qual dos 3 criminosos era o culpado pelo som do coração do cara. Isso é absurdo. Essa precisão em discernir sons também ajuda o personagem a descobrir falhas em ilusões realistas. Ele já foi capaz de detectar a pausa de 1 nanosegundo num som de um cenário projetado para parecer uma dimensão. No olfato, o cara já soube que a pressão arterial de uma pessoa estava subindo, porque sentiu o cheiro do açúcar do sangue aumentando, e dos hormônios sendo liberados pelo corpo. Em outra situação, o Matt soube, pelo cheiro do suor de um bandido, que o cara tinha usado um composto alucinógeno, e que pela concentração disso no corpo, o criminoso só tinha 10 minutos de vida. E numa vez que estava numa lanchonete, o Murdock soube da presença de um atirador a 2 quarteirões de distância, só por sentir o cheiro de pólvora. Na parte do tato, o vigilante já conseguiu torcer as barras de uma cela com facilidade, porque sentiu os pontos fracos na estrutura do metal, sente quando a densidade do ar muda e até se essa mudança é rápida ou não. Pela mudança atmosférica, ele pode prever quando um teletransporte ocorre, e o Matt ainda pode ler coisas como um livro ou jornal, porque vai sentir as leves impressões de tinta e a concentração de calor nelas, o que lhe permite distinguir cores até certo ponto. E no paladar, embora não seja um sentido tão incrivelmente útil na sua vida de herói, o Demolidor consegue sentir a concentração de ingredientes numa refeição, como dizer com precisão quantos grãos de sal tem um pretzel. Ou seja, depois disso tudo, podemos dizer numa boa que os sentidos do Demolidor são insanos até quando se compara a outros personagens com sentidos aguçados. Ainda nessa maior capacidade sensorial, devemos lembrar do seu famoso radar, que é meio que a forma que o Matt percebe o mundo, como se fosse uma versão substituta da visão humana. É uma espécie de percepção que cria um tipo de imagem mental em 360 graus, baseada nos estímulos que ele recebe. Porém, exatamente como isso acontece é alvo de inconsistência, porque alguns artistas retratam o radar como uma combinação dos seus sentidos aprimorados, e outros o fizeram como se o próprio Demolidor emanasse ondas eletromagnéticas, que viriam do seu cérebro, atingiriam o ambiente e voltassem para ele, lhe dando informações do local que se encontra.
Independente como funciona, isso ajuda muito o herói durante suas lutas. Um exemplo dessa percepção maior é ele localizar pontos fracos nos seus adversários, como quando conseguiu quebrar o Homem Absorvente enquanto o vilão estava numa forma de diamante, porque o Matt acertou cada ponto frágil da sua estrutura. Além disso, como muitas ilusões não criam presença física real, os sentidos do Murdock ajudam ele a saber quando algo é verdadeiro ou não, lhe dando vantagem sobre coisas como hologramas. E mesmo em situações em que os sentidos podem ser sobrecarregados, como incêndios, o Homem Sem Medo consegue se guiar. Em concentração máxima, ele até provou que pode saber tudo o que acontece em um determinado local, como tudo o que ocorria dentro de um prédio, e pôde manter esse nível de consciência por várias horas, embora com um esforço considerável. E um último lembrete, é que o equilíbrio do nosso corpo também é considerado um sentido, e o Demolidor também tem uma forma aprimorada de equilíbrio, por isso é normal para ele correr pelas beiradas de prédios ou fazer acrobacias complexas numa boa. Já nos atributos físicos, o condicionamento do personagem está no auge da capacidade humana pelos seus anos de treinamento, o que no mundo dos quadrinhos é maior que na vida real, então algumas situações valem menção. Indo pelo básico, vamos ver sua força. O Demolidor é bem forte fisicamente, ao ponto de ter usado uma barra de 180 kg para golpear dois caras, jogou esse objeto longe e nem pareceu suar para isso. Ele também perfurou uma parede ao arremessar seu bastão contra o concreto, ferrou uma chaminé de tijolos na base do murro, embora tenha doído, e mandou uma porta longe só na bicuda. Agora duas situações extremas, foram quando o herói, usando uma caixa de correio junto com o Homem-Aranha, conseguiu dar danos reais no Mr. Hyde, um vilão com força e durabilidade aprimoradas. E para fechar com chave de ouro, o Matt já conseguiu derrubar uma pequena limusine, o que é bem alto até para os padrões do personagem, então certamente outro feito assim seria bem difícil de ocorrer. Na durabilidade, ele não decepciona. O vigilante uma vez foi atingido com um recipiente contendo nitroglicerina, o que causou uma pequena explosão, só que isso não foi o bastante para causar danos, doeu mas o Homem Sem Medo ficou de pé. Numa vez que foi confrontado pelo Garra Sônica, o vilão fez sons altos até o Murdock ficar inconsciente. Depois o herói foi eletrocutado, durante a fuga foi pego numa explosão sonora, atropelado por um ônibus, e mesmo depois disso tudo, ele conseguiu derrotar o Garra Sônica, o que também mostra grande resistência contra a dor. E como prova que ele não é qualquer um, o Matt já peitou o próprio Hulk, só que seus golpes não fizeram nada além de chatear o gigante Esmeralda, que quando atacava de volta, fazia o Homem Sem Medo voar longe. Aqui ele até se esquiva de alguns murros do Hulk, o que mostra a boa velocidade, mas quando o Verdão finalmente acerta, o Demolidor fica capenga e com algumas lesões. Depois disso, o herói precisou sim de atendimento médico e repouso, e tudo bem que é nítido que o Hulk não estava no seu estado mais forte, mas sobreviver a uma luta com ele sem ter poderes como resiliência aprimorada ou regeneração é impressionante. Na parte de se cansar, o Matt já treinou tiro de arco e flecha por quase uma semana sem dormir, e ainda conseguiu acertar o alvo, então ele se garante em lutar contra a fadiga. E não que seja exatamente um fator de cura, mas ao meditar, o Demolidor pode se recuperar de ferimentos um pouco mais rápido que o normal, mas nada muito notável. Na resiliência mental, ele mostrou boa força de vontade e foi treinado para proteger sua mente. Uma vez, o personagem entrou em uma batalha mental contra um telepata que tentou invadir seus pensamentos, e embora tenha sido uma tarefa um pouco complicada, o Demolidor venceu o telepata, ao ponto que o cara caiu no chão quando foi expulso da cabeça do vigilante. Quando um demônio tentou dar ataques mentais, ele ficou paralisado por um momento, enquanto outra personagem afirmava que a mente do Murdock era única e funcionava como um labirinto caleidoscópico. E mesmo que algum telepata consiga de fato invadir a cabeça do Homem Sem Medo, não é uma boa ideia. A Psylocke fez isso uma vez, e ficou atordoada com tanta informação sensorial, já que não foi treinada para controlar seus sentidos desse jeito. O Matt também se manteve firme contra os comandos do Homem Púrpura, sendo que o vilão faz qualquer pessoa obedecer ele. E mesmo batendo no vigilante, o Demolidor revidou e ferrou de volta seu inimigo, se mostrando imune ao seu controle na base da vontade. Na velocidade, ele é muito ligeiro. O Matt é um dos personagens urbanos com melhor tempo de reação da Marvel, tanto pelo seu condicionamento quanto pelos seus sentidos, que o ajudam a prever ataques. Não é um problema escapar dos disparos de armas de fogo, mesmo quando são vários tiros de uma vez, ele consegue correr ou desviar a tempo, a curta distância ou não. Numa vez que foi pego de surpresa por um atirador, o Murdock não conseguiu se esquivar completamente do ataque, mas se desviou bastante para ser atingido só de raspão. Além disso, ele coleciona situações onde literalmente rebateu balas praticamente a queima-roupa, simplesmente vários personagens iriam preferir sair do caminho do projétil, o cara é o Homem Sem Medo mesmo. O Demolidor já evitou os raios do Electro, salvou a Elektra de uma carta arremessada pelo mercenário no último segundo, se desviou de várias estrelas ninja lançadas por esse mesmo vilão, e escapou de vários dos tentáculos do Dr. Octopus antes de ser finalmente acertado. Ele ainda conseguiu bloquear ataques do Mancha, que estava usando suas fendas para teletransportar seus golpes, e isso é absurdo. Nos equipamentos, vamos a fundo. Primeiro, precisamos falar dos seus fiéis e clássicos bastões, dos quais o vigilante usa com maestria e tem várias capacidades. Pelo menos antigamente, tinha um microfone retrátil, e um gravador em miniatura.
Porém, ao longo dos anos, tanto a aparência desse acessório quanto suas utilidades foram mudando de acordo com os artistas por trás das histórias do personagem, mas algumas coisas se mantiveram. Os elementos mais consistentes é que nesses bastões tem pelo menos uns bons metros de uma corda de material específico pro Demolidor se balançar por aí, um gancho para se prender, e eles podem ser usados individualmente, virar nunchakus, ou mesmo se unirem para formarem um único bastão longo. Além disso, muitas histórias adaptaram esse bastão de combate para se passar por uma bengala de cego comum promete usar na sua forma civil. E em quadrinhos mais recentes, foi mostrado que foram inseridas lâminas nas utilidades desse artefato. Como exatamente o personagem conseguiu seus bastões, se foi ele que fez ou outra pessoa, nunca foi totalmente especificado, pelo menos não de forma consistente, mas sempre aceitamos que ele simplesmente tem, e assunto encerrado. Já no seu traje, pelo menos em um dado momento de quadrinhos passados, foi dito que era feito de lycra com fibras de aço, uma cortesia do Senhor Fantástico, o que dava uma certa proteção. Mas atualmente, essa blindagem parece ter sido reforçada para aguentar disparos. Nas fraquezas, ele tem algumas preocupações. Começando pela mais óbvia, a concentração tem um papel muito importante nos seus sentidos, por isso, ele não é sempre capaz de feitos sensoriais imensos a qualquer momento. Além disso, ter sentidos tão aguçados torna o personagem mais sensível a estímulos simples. Por exemplo, sons agudos, como frequências de ultrassom acima de 120 decibéis, podem causar dor e desorientação, e cheiros fortes são simplesmente muito ruins. Magia também é um problema, porque por não seguir as leis da física e não ter sempre interações com a matéria, seres ou objetos de natureza mágica podem passar despercebidos pelo herói e serem uma surpresa indesejada. E algumas situações únicas, como o excesso de estímulos sensoriais em determinadas circunstâncias, podem fazer o radar do personagem falhar. Agora entrando em um ponto delicado, é caso o Demolidor esteja debaixo d'água, pois é uma situação de inconsistência. Isso porque já houve ocasiões em que ele ficou submerso, e ainda conseguia se guiar pelos seus sentidos, até dizendo que pelo som viajar mais rápido pela água, é melhor para se orientar. Mas, também ocorreu outras vezes do Matt falar que seu radar se torna inútil, que o som não tem direção, e que seu olfato e tato não podem fazer nada. Em quadrinhos mais recentes, ele mesmo diz que seu radar não funciona, e que a maior velocidade do som na água torna mais difícil o processamento das informações. Também já foi dito que chuva atrapalha seu olfato, e que a neve diminui o alcance do seu radar. Ainda tem o fato de que, mesmo com sentidos tão bons, o Murdock enfrenta obstáculos simples, como a incapacidade de obter certas informações de meios digitais, fora que, embora possa saber quando alguém mente pelo batimento cardíaco, se alguém usar o marca-passo, ou souber se controlar quando mente, o herói pode se enganar. E caso seus sentidos sejam sobrecarregados, embaralhados, suprimidos, ou simplesmente leve uma pancada forte na cabeça, ele vai ficar perdido e sem um meio de se guiar, tanto que uma vez, mercenários se aproveitaram dessa sobrecarga sensorial para atacá-lo. E por último, com uma possível exceção da velocidade, o Demolidor não tem atributos físicos aprimorados, então em lutas contra super-humanos e outros seres mais fortes, ele precisa de estratégia, ou vai ser dominado rapidamente. Enfim pessoal, é isso, vimos que o personagem é muito versátil e completo, mesmo que tenha poderes e habilidades relativamente simples. Ainda que não seja o mais poderoso dos heróis, Matt Murdock é uma das figuras mais bem desenvolvidas e marcantes da Marvel, com um desenvolvimento e conceito interessantes, e a figura do demônio de Hell's Kitchen se tornou uma das mais clássicas dos quadrinhos. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!